Bom dia para quem está chegando agora. 61, nós vamos começar então a nossa aula de hoje fazendo a correção do exercício que eu passei na semana passada, tá bom? Páginas 338 e 339 do módulo 2, tá bom? Então vamos lá pegando o livro aí, quem está chegando agora, pegando o livro rapidinho. Páginas 338 e 339. Bom dia, Ju! Vamos lá começar? Olha, na página 338. Oi? Travou aqui um pouquinho para mim. Oi, Gabi, tudo bem com você, meu amor? Tudo. Beijo! Eu nem escutei. Ai, meu Deus. Vamos lá, então, fazer a correção do exercício. Tô com vergonha. Ó, no número 1. No número 1, vocês deveriam colocar aqui, olha lá, de acordo com o que você estudou, no mundo predominam 4 principais formas de relevos continentais. Qual delas não é encontrada no Brasil? Qual é a forma de relevo que a gente não tem aqui no Brasil? Quem pode responder essa questão? Alguém fez? Montanha. Montanha. Exatamente, são as montanhas, tá? Agora, tem outra pergunta. Quais são as principais características dessa forma de relevo? Fala, Jonas. Eu? Só fiz a primeira resposta. Segunda eu não fiz. Alguém fez essa segunda parte da pergunta? Professora, qual é a página? Como é que a gente pode... Quais são as... É a página 338. Possuem as maiores altitudes. Quais são as principais características das... Oi? Possuem as altitudes do planeta? Sim, são as partes, as áreas mais altas do planeta, né? E ela se caracteriza por uma formação de várias montanhas, uma cadeia, no caso, na verdade. A montanha, ela nunca está sozinha, ela sempre tem outras acompanhando elas, né? E que são as mais altas do planeta, sim, e que ficam próximas umas às outras, tá certo? Então, eu vou ditar a resposta dessa número 1. Então, a primeira parte, montanhas. Ponto. Agora vamos responder a segunda pergunta do 1. Vocês vão colocar assim: se caracteriza pela organização de cadeias próximas Professora, organização umas das outras. A resposta no chat. Com as maiores altitudes. Oi, João. Não te ouvi, tá? Ficou picotando aqui a sua voz. Então, repetindo, montanhas, ponto, se caracterizam pela organização de cadeias com montanhas próximas umas das outras e com as maiores altitudes do planeta.
e com as maiores altitudes do planeta. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. 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 Sim ou não? Sim. Sim. Ah, tá. Não, porque eu estou tentando enviar aqui a resposta no chat e está dando falha ao enviar, e aí não está indo. Alguma dúvida no número 1, galera? Professor, pode repetir o final que eu não entendi? Sim ou não? Tá, então vou repetir aqui essa parte da frase. Se caracterizam pela organização de cadeias com montanhas próximas umas das outras e com as maiores altitudes do planeta. Professora, Agora lá no número 2. Oi, você pode repetir o número 1 que eu entrei agora? fala aí, por favor, que eu não te ouvi. O número 1, É, que eu entrei agora. Sumiu. Ih, Oi? rapaz. Internet caiu. Deu ruim, Jonas. Ai, ai, ai. Acontece. Acontece. Daqui a pouco eu vou cair aqui no chão. Internet caiu, vou cair também. Ver se ela volta. A internet tá ficando mais do que o Neymar que não toca no mundo. Verdade. É, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Tururu. Meu Deus, que silêncio. Isso mata, hein? Cuidado. Ué, cadê a professora? Ai, meu Deus do céu. Por que eu fui falar que tava silêncio? E a aula tá gravando. Meu Deus do céu. Se caracteriza pela organização de cadeias próximas umas das outras. É o quê? Repete aí. É o quê? Repete, Breno. Repete. O que você falou agora? Eu tô botando no chat, Lu. Bota lá, então. Ajudar o cria. Cadê a professora? Você joga. oi, gente. Voltou. Oi. Gente, minha internet do nada caiu. Fiquei aqui, ó, sozinha falando aqui na pista, dando a resposta para ninguém. Coisas da aula online, né, gente? Eu estava sentindo assim que estava estranho, porque estava falhando aqui a minha chamada, a minha resposta não estava querendo ir pelo chat, então a internet estava o sinal bem fraquinho. Agora está tudo normal, né? Ju, você aproveitou e já colocou a resposta, então, para a Júlia. Valeu, obrigadão. Obrigada. Podemos, então, continuar? Lá na questão número 2, nós temos aí 3 fotos, né? Que identificam as formas de relevo que estão presentes aqui no nosso Brasil. Então, está pedindo para a gente identificar essas formas de relevo e também colocar as características dela, ok? A primeira foto representa o quê? Planície. Planície, muito bem. E quais são as características dela?
Ela fica numa parte mais baixa. Ah, é um relevo mais plano, né? E que fica bem próxima, assim, ao nível do mar. E geralmente as planícies são formadas por rochas sedimentares, aquelas de restos de outras rochas, tá certo? Então, resposta da primeira foto: planície e caracterizada por um relevo plano próximo ao nível do mar. tá certo? Alguma dúvida sobre essa primeira foto? Professora, Oi. pode repetir para mim? Ó, então deixa eu colocar aqui. 2. Foto 1. Planície. Colocando a resposta aqui, ó. Depois vocês pegarem, tá? Vamos bater mesmo pra botar chave de mata do bico. Aí no chat, tá bom? Agora a segunda foto, ela representa o quê? Isso, João, número 2, tá? A primeira foto. Agora a gente vai lá para a foto 2. Representa que tipo de forma de relevo? Depressão? Oi? São Depressão? os planaltos. Sim, são as depressões, tá? Aqui representa a depressão. Na verdade, essa foto aqui, ela tem uma parte aqui de um relevo, de um planalto, né? De uma chapada, né? Essa forma de relevo aqui é a chapada, que ela é reta no seu topo. Mas o que a gente está querendo aqui, no caso, ver é essa parte que está aqui embaixo, que é a depressão. Então, o que é uma depressão? Quais são as características dela? São mais baixas do que as auras em sua volta. Isso aí, depressão, exatamente isso. Algumas vezes fica até abaixo do nível do mar. É isso que eu Sim. falo agora. Perfeito. E podem ser encontradas nas baixas colinas. Mais baixos. E... Muito bem, gente, é isso mesmo. Agora na foto 3, só sobrou qual é o tipo de relevo? Planalto. Planalto. Quais são as características que vão identificar um planalto? Eles ficam um pouco mais altos do que a planície, né? Isso aí. Mais alto. A forma de relevo dele é constituída por uma superfície elevada. Exatamente. Isso mesmo. Vocês vão colocar aí, planalto é relevo acidentado com altitudes variáveis. Aqui também no chat, tá bom? Para vocês pegarem a resposta de quem for e quiser acertar, tá bom? Alguma dúvida sobre as formas de relevo? Não. Agora, lá no número 3, na página 339, vocês deveriam preencher também, pintar esse mapa que nós temos aqui, de acordo com a legenda, tá certo? Então, é para pintar de acordo com as altitudes. Vocês estão vendo aí? É um mapa que representa as altitudes do relevo do estado do Rio Grande do Sul. Oi? Eu botei respostas na página errada. Eu botei na 308. Mas nem tinha foto nessa página, com 3 fotos, como é que você conseguiu colocar? Não, eu botei a resposta a 1 e a 2 na 308. Então, você vai ter que pegar e copiar para a página correta. Sim. Tá bom? Tá.
Aí no número 3, quem não fez ainda vai ter que observar o mapa. Se vocês olharem aí na legenda, nós temos as cores que vão identificar as altitudes aí que vocês deverão colorir. Então, olha lá, de 0 a 100 metros, vocês deverão buscar no mapa. Olha aqui, onde nós temos, então, esse tipo de altitude, até 100 metros. Observem que nas áreas costeiras do Rio Grande do Sul, nós temos as áreas mais baixas, que é de 0 a 100. Então, vocês vão pintar de verde essa parte aqui. Essas partes aqui, ó, onde também temos o 100, que é voltado para essa região aqui, vocês deverão pintar de verde. Depois, de 100 a 200 metros, de 100 para 200 metros, de amarelo. Então, vocês vão buscar no mapa as áreas que estão entre 100 e 200 e pintar de amarelo. Depois, de 200 a 500 metros, de laranja. As áreas que vão estar entre 200 e 500 metros vão pintar com laranja. E assim, sucessivamente, seguindo toda a sequência de cores que nós temos na legenda, tá certo? Feito isso, pintou o mapa, vai pintar depois, tá? Porque depois de ter pintado esse mapa, nós deveríamos responder, então, aqui as perguntas que estão logo abaixo, tá? Na letra A, qual é a faixa de altitude mais elevada do Rio Grande do Sul? Pode repetir, por favor? Qual é a faixa de altitude mais elevada do estado do Rio Grande do Sul? Só olhar aí, no mapa. A faixa? Faixa de altitude. É 100 a 500 metros? Oi? 200, exatamente. 1.200? Isso aí. Isso aí. Então, vocês vão colocar na letra A faixa que fica acima de 1.200 metros. Tá bom? Na letra B, em que faixa de altitude está a Serra das Encantadas? Aí vocês deveriam procurar onde está a Serra das Encantadas para informar a altitude, a faixa. Repete a. 500 Oi? metros. Ela está em qual faixa de altitude, a letra B? 500 metros. Entre 200 e 500 metros. Olhem bem aí. Vocês fizeram esse exercício ou não fizeram? Professora, eu fiz, Não. mas eu tô achando que suas respostas estão melhores que a minha, então eu tô colocando as suas. Tá. Aí estão no chat as duas respostas, tá bom? Então, na letra B, a Serra das Encantadas fica entre 200 e 500 metros. Só olhar aí no mapa para identificar. Na letra C, a região costeira do estado está em que faixa de altitude? Região costeira é a que é banhada pelo Oceano Atlântico. Está em qual faixa de altitude? Olhem aí no mapa. Qual é a faixa de altitude que a região costeira do estado do Rio Grande do Sul está? Cem metros? 0 a 100 metros. Isso aí. 0 a 100 metros. Tá? Então, coloquem aí como resposta. Agora, olha só. Essa número 4, vocês deveriam consultar o mapa da página 337. Olha lá, vamos ver aqui o mapa da página 337, que mostra, então, as altitudes do relevo brasileiro. Localize a região com a altitude mais elevada do estado onde você mora. Depois, localize a região com a altitude mais baixa. Isso aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ir mais ou menos onde está a localização do nosso estado para informar, então, o ponto com a altitude mais elevada e o ponto com a altitude mais baixa, tá bom? Olhando o mapa da página 337,
Quais são os pontos mais altos que nós temos aqui no Rio de Janeiro? Dá uma olhadinha aí no mapa. É do Rio de Janeiro, que é do estado onde a gente mora. Nós temos, olha aqui, o Pico das Agulhas Negras. Essa seria a resposta, com 2.787 metros. Caraca. Tá bom? Então, a resposta do ponto mais alto seria o Pico das Agulhas Negras. Agora, eles pedem aqui também a região com altitude mais baixa. A região com altitude mais baixa é a região litorânea, as áreas mais próximas ao mar. São as áreas mais baixas. Então, vocês vão colocar aí. Alguma dúvida, galera, sobre o exercício de casa? Não. Todos terminaram de fazer a correção? Ô, tia, Oi. Pico das Agulhas Negras é só colocar as faixas litorâneas? Na parte mais baixa, sim. Exatamente. Agora, olha só, vamos continuar, então, falando sobre o assunto de semana passada. Na semana passada, nós vimos a respeito das águas continentais. Falamos a respeito dos rios. Chegamos a falar também dos aquíferos, que são os reservatórios de água subterrânea. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, só para a gente dar uma relembrada nessa matéria, para a gente seguir. Aqui. Oi. Na hora que eu for pintar, a partir de 200 metros, ela vai ser de 100 a 200 ou vai ter que pintar de laranja, que é de 200 a 500? De 200 a 500 de laranja. Tá. De 100 a 200 amarelo. Uhum. Na semana passada, nós vimos como é distribuída a água existente no nosso planeta. Nós vimos que ela se divide em água doce e salgada, sendo que a maior parte da água que está disponível, ela é salgada. Portanto, nós ainda não podemos utilizá-la para o consumo, né? Para beber, para usar na preparação dos nossos alimentos. Isso aí a gente não pode usar ainda, a não ser que a gente consiga passar aí por um processo de dessalinização dessa água. Só que é um processo muito caro. Então, não tem como a população mundial pegar toda essa água do oceano para poder disponibilizar e torná-la potável, porque não é algo possível, é muito custoso. Então, nós precisamos, né, nos ater com a água doce disponível que a gente tem. E nós vimos que essa água doce disponível ela tem uma porcentagem muito pequena se comparada com a salgada, né? E que mesmo toda essa água doce que está disponível, ela não está disponível assim de maneira igualitária por todos os países. Existem países que possuem uma grande quantidade de rios, como é o caso do Brasil, mas existem países que não possuem. E esses países, todos, né, de maneira generalizada, não vêm cuidando desses rios, porque a maior parte deles se encontra poluído, principalmente os rios que estão nos grandes centros urbanos, né? Eles são devidamente atacados diariamente por conta da poluição, dos esgotos, dos rejeitos industriais, do lixo que as pessoas jogam, né, na beira desses rios, contribuindo, então, para o processo de poluição. E aí nós vimos, né, o que são esses rios, nós falamos da importância deles para a sociedade, falamos sobre os rios de Planalto, que são esses rios que têm as quedas d'água, que são encachoeirados, que são utilizados geralmente para a produção de energia. As usinas hidrelétricas, né? Aproveitam, então, a força dessa água, por conta da queda d'água, para a produção de energia. Os outros rios, que são rios de planícies, como esse aqui, eles são mais utilizados para a navegação, como via de transporte, tá certo? Expliquei também para vocês como se formam essas curvas, né? Esses meandros que nós temos aqui
pelos rios, é a própria ação da água que vai escavando, promovendo a erosão de um lado e depositando esse sedimento que ela tirou de uma margem e depositando na outra, e vai fazendo essa sinuosidade que nós temos aqui representada. Falamos também sobre a importância do ciclo hidrológico, né? Que ele é o responsável pelo processo de renovação das águas da superfície terrestre. Então, é um processo que ocorre diariamente, de sempre em sempre. E é muito importante para a manutenção dessa água doce, dessa água de maneira geral aqui no nosso planeta, tá? Então, fazem parte desse processo aí do ciclo hidrológico. A água dos rios, mares, lagos e oceanos. As plantas também são responsáveis nesse processo, porque elas transpiram ao serem aquecidas pelos raios solares, o processo que a gente chama de evapotranspiração. E esse vapor de água, né, que os lagos, rios, mares, oceanos e que as árvores também perdem, sobem para as camadas mais altas da atmosfera e que vão se transformar em nuvens. Quando esse vapor de água ele se satura, né, formam as nuvens. Quando ficam saturadas, essas nuvens elas caem novamente para a superfície terrestre através da chuva, que é um tipo de precipitação, tá bom? Então, esse processo ocorrendo diariamente, ele é muito importante para a manutenção do próprio volume de água dos rios, lagos, mares e oceanos. Nós falamos sobre os aquíferos ou lençóis freáticos, que são, na verdade, alguns reservatórios de água subterrânea. Por quê? Aquela água nós temos aqui, né, por conta desse ciclo hidrológico, uma parte dela, quando cai no solo, acaba infiltrando, tá? Em rochas mais permeáveis e acabam se formando reservatórios debaixo mesmo dessas rochas, que são os aquíferos, tá certo? No Brasil, a gente tem a existência aí de dois grandes aquíferos, o aquífero Guarani e o Alter do Chão, tá certo? Então, nós vamos ter grande volume de água, mas o aquífero 100% brasileiro é só esse aqui. E se vocês perceberem, o Guarani, ele é tão grande que ele perpassa Paraguai, Argentina e Uruguai também. Mas a maior parte desse reservatório se encontra no Brasil. Nós ainda não dispomos, assim, de tecnologia que possam fazer a extração e que possam utilizar essa água, porque nós poderíamos utilizar, sim, essa água desse reservatório, porque a água limpa, é água doce, é água potável, tá certo? As águas dos aquíferos podem ser utilizadas para as mais diversas ações. Na Austrália, por exemplo, lá eles têm um clima muito mais seco. Existem lá a existência de 6 desertos no território australiano. E aí, eles não têm uma grande disponibilidade de rios. Eles são pobres nesses recursos, nesse quesito. Só que eles têm aí um grande reservatório, que eles chamam de bacia artesiana. Metade da população australiana ela é abastecida por água, né, no caso, oriundas dessa bacia artesiana. Então, metade da população da Austrália recebem as águas desse reservatório, desse aquífero, né? Então, eles são muito importantes. Nós poderíamos utilizar também, porque a gente viu que algumas regiões do nosso Brasil apresentam uma grande quantidade, um grande contingente populacional, e que a quantidade de água disponível não corresponde à quantidade de pessoas, ou seja, a quantidade de água é bem menor do que a quantidade da população que existe. Por exemplo, região sudeste aqui do Brasil, nós vamos ter aí mais ou menos 86 pessoas por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica daqui é muito elevada, e a quantidade de água disponível ela é bem menor em relação à população. Diferentemente dessa região norte. A região norte é a região que possui, então, a maior bacia hidrográfica brasileira, né, que é a bacia amazônica. Por outro lado, a população é bem pequena. Não é à toa, né, a própria floresta
impede, digamos assim, a ocupação dessa região. E que bom, né, que essa região ela não seja assim tão ocupada, para que a nossa floresta ela possa persistir e possa ser preservada. Não tem como a gente querer que essa região aqui em específico seja tão desenvolvida e seja tão povoada quanto a Sudeste, por exemplo, né? Porque não tem como você colocar todo esse contingente populacional aqui sem promover destruição na floresta. Então, é importante que essa área realmente continue sendo, assim, uma área de baixa densidade demográfica, para que essa floresta possa ser preservada. Aí nós falamos na semana passada sobre a importância dos rios, sobre o que eles são e os tipos de regime que existem dos rios, né? O tipo de regime é em relação ao volume das águas, tá certo? Num regime pluvial, o regime das águas, o volume das águas desse rio, ele vai ser abastecido das águas das chuvas. No Brasil, a gente só tem rios que possuem esse tipo de regime. Eles são de origem pluvial, tá certo? Agora, a gente tem também o rio Unival, da onde o volume desse rio ele é proveniente do derretimento das geleiras ou das calotas polares. A gente não encontra no Brasil nenhum tipo de rio que tenha as suas águas como origem do tipo Nival, ou seja, do derretimento das geleiras. Nós não temos aqui. E os rios podem ser também misto, quando a água dele depende da água das chuvas e também do derretimento das geleiras. Também não temos esse tipo de rio aqui no Brasil, somente pluvial. Ô, tia, Fala. ano passado eu vi uma reportagem que o nível do mar ele subiu alguns centímetros por causa do aquecimento global, porque as geleiras elas estavam se descongelando. Então o aquecimento global ele está potencializando esse efeito, né? A temperatura da Terra ela passa por mudanças cíclicas, isso aí faz parte da história da vida no planeta. Nem sempre o planeta Terra teve essa temperatura que tem hoje, né? O próprio efeito estufa, ele é importante para a manutenção da vida na Terra. O efeito estufa é ele que garante que a Terra fique aquecida. Se não fosse o efeito estufa, não teríamos condições de ter vida, porque o calor ele não permaneceria na superfície. E aí a temperatura do planeta não seria seria muito, muito abaixo e não permitiria vida. Ele é importante. O que acontece? Professora, Oi. aquecimento global mata? Mata o quê? Seres humanos, seres vivos, mata? Seres vivos até pode matar. Por quê? Os ursos polares, por exemplo, vai impactar no modo de vida deles. Agora, as pessoas, não, né? Porque esse aquecimento global, ele não é que hoje a temperatura pode chegar a 40 e que daqui a 20 anos vai chegar a 60. Não é assim. Não é assim que acontece. É algo devagar. Mas alguns animais que dependem das áreas com climas mais frios, podem sofrer, sim, podem entrar em extinção, sim. Só que, assim, como eu estava explicando, o efeito estufa, ele é importante para a manutenção da vida na Terra, só que tem um problema, o ser humano, ele tem potencializado esse efeito estufa. E aí é que está o problema, que está a jogada. Porque aí a temperatura do planeta vai aumentando muito mais rápido por conta da poluição que nós, seres humanos, promovemos. E aí é o que está fazendo aumentar o aquecimento global, que seria um processo cíclico que ocorreria naturalmente. Então, esse aquecimento está sendo potencializado. E aí, o problema maior estão nas calotas polares, nos polos. Por quê? A gente sabe que a nossa atmosfera ela tem uma camada que protege contra os raios nocivos do Sol. Vocês já ouviram falar na camada de ozônio, né? Sim. A camada de ozônio, ela filtra esses raios nocivos. Só que a poluição que nós, seres humanos, promovemos acaba, então, afetando essa camada de ozônio, promovendo um buraco nela. E esse buraco, olha só que interessante, os países que poluem não são os países que mais estão sofrendo com esse buraco na camada de ozônio, não. Por quê? Porque essa poluição dos países, quando é lançada para a atmosfera,
a ação dos ventos que existe no nosso planeta leva essa camada de poluição, essa fumaça de poluição para outras áreas. Então, onde elas vão ficar paradas? Em cima dos polos, olha isso. E aí o buraco na camada de ozônio se concentra nessas áreas dos polos, em maior grau, tá? Apesar de não serem eles que poluem, mas eles estão sofrendo mais. Aí sim, Jonas, algumas espécies que dependem dessa temperatura mais baixa podem vir a entrar em extinção, tá bom? E o estufa pode até causar também câncer, porque hoje em dia, por causa da poluição, está sendo muito intenso. O buraco na camada de ozônio, sim, provoca câncer também, câncer de pele. Sim, com certeza. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Então, deixa eu continuar aqui. Nós falamos também na semana passada sobre a vazante e sobre as cheias dos rios. Gostaria de que vocês abrissem o livro de vocês na página 343. Preciso de que alguém leia para mim o trecho que fala sobre o período de vazante. Eu. Quem pode ler? Eu. Paulo Vitor. Tá bom, então. Começa. Quem? Paulo Vitor. Tá. Em períodos em que a quantidade de chuva é menor, o volume e o nível dos rios são reduzidos. Esse período é conhecido como período seco ou vazante. Nos períodos da estiagem, muitos rios chegam a secar e a expor seu leito, sendo conhecidos como rios temporários. No Brasil, os rios temporários ocorrem principalmente nos estados do Nordeste, onde o clima semiárido exerce influência no volume e no nível desses rios. Obrigada. Vamos grifar essa primeira frase, a primeira e segunda. Em períodos em que a quantidade de chuva até vazante. Então, nós vamos ter rios no Brasil que, como eu falei para vocês, esses rios dependem, eles são alimentados pela água das chuvas. Em regiões onde não temos chuvas durante o ano todo, nós teremos períodos, né? Quando nós temos, então, a estiagem, a falta de chuvas, nós vamos ter períodos de vazante, onde esse rio ele vai secar, né? E aí esses rios são chamados temporários ou intermitentes. E aqui no Brasil, a região Nordeste, mais especificamente no sertão nordestino, nós vamos encontrar esses rios temporários. Só terão água no seu leito quando for época de chuva. Aí aqui, olha só, eu peguei uma imagem só para a gente mostrar esse período de vazante. É a mesma área, gente, de um ângulo diferente, mas uma área quando tem água e a outra quando não tem, tá certo? Quem pode ler agora o período de cheia? Eu. Branca Santana. Vai, pode ir, Breno. O período de cheia ocorre quando o volume de chuvas é maior e os rios recebem elevadas quantidades de água, que aumentam o seu nível. No Brasil, a maior parte dos rios não seca, independentemente da estação do ano. Embora haja variação em seu nível, esses rios são chamados de permanentes ou perenes. Perenes. Então, no Brasil, a maior parte dos nossos rios são esses, permanentes, perenes. Sempre vai ter água durante todo o ano, por conta das chuvas que acabam alimentando ele. Vocês vão grifar o primeiro parágrafo aí desse período de cheia. Aí, olha só, gente. Nós temos aqui, é só a nomenclatura, né, das partes de um rio. Nascente é a área, obviamente, onde esse rio ele nasce. Geralmente os rios nascem em áreas de relevo mais acidentado, tá? Nas áreas mais altas dos relevos, tá certo? Bom, leito
É todo esse curso aqui que o rio ele percorre, como se fosse o corpo do rio. Margem são essas áreas que ficam aqui, ó, nas bordas desse rio. Afluente é um rio de menor importância, um rio menor, que é alimentado, ó, pelo rio principal, tá certo? Subafluente, olha aqui, é um rio que tem uma menor importância, geralmente ele é menorzinho, e ele é alimentado por esse afluente, tá certo? Foz é onde o rio ele deságua, geralmente ele vai desaguar no oceano, em um mar, ele pode desaguar até em um lago, em outro rio, se for então um afluente, tá bom? Nós temos também aqui o que nós chamamos de lago, tá certo? Que é alimentado aqui por esse rio. Vocês sabem qual é a diferença entre lago e lagoa? Lago menor e lagoa Não. maior. Que? Alguém Professora, fala. mas como é. Mas na nascente, água surge ali de uma hora para outra? Sim, É como? sim, vem brotando da terra. É? O tamanho? Sim. Vem brotando Professora. daqui da terra, vem surgindo daqui de baixo. Professora, E aí, com a ação também da chuva, vem alimentando e vem aumentando o volume dele. Tá bom, Professor. então. o tamanho da lagoa e do lago? O fator principal de diferença é que a lagoa, ela precisa ter uma saída para o mar. Então, a lagoa é sempre de água salgada. O lago, não. O lago, ele vai surgir, olha só, através de água doce, através de um rio. Por exemplo, a Lagoa Rodrigo de Freitas, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. O canal do Jardim de Alá é o elo de ligação com o mar, tá? Então, é essa a principal diferença entre lagoa e um lago. Na página 342, vocês vão ter um desenho mais detalhado, tá? Sobre as partes desse rio. Então, depois vocês vão dar uma olhadinha também para saberem identificar as partes dele, tá? Agora, gente, olha essas fotos aqui, que fala sobre a saúde dos rios. Bom, só temos fotos. Gente, eu fiquei tão impressionada, muito triste essa foto aqui, cara. O cara tá dentro de um rio que parece um valão, né? Vamos combinar? Essa daí é pior. Ele tá repleto de lixo. Certamente ele é algum catador, porque ele tem aqui também, olha só, algumas coisas que parece que ele está recolhendo, né? Provavelmente é um catador aqui no meio de um rio totalmente poluído. Aqui são os rejeitos, os esgotos domésticos que estão sendo lançados. Nós temos aqui uma indústria que vai representar a poluição, né, das indústrias que são também jogadas nos rios. Como que nós estamos cuidando desses rios? Mal. Muito mal, muito mal. Nos rios próximos aqui, à nossa volta, vocês têm algum rio que esteja limpo? Não. Não, né? Todos eles poluídos. Aquele rio ali, o Marimbondo, que tem ali perto, até da escola. Todas as vezes que você passa, é muita garrafa PET, é muito lixo ali que está sendo jogada ali. Muitas vezes as pessoas dali não jogam, mas como o rio ele vai seguindo o seu curso, e ao longo dele as pessoas jogando, eles vão acabar se juntando em um lugar, né? O de Alcântara é um dos piores. Quê? O de Alcântara. O de Alcântara. Tava sujeira, sobe o nível da água totalmente. Sim, e detalhe, o nível é bem abaixo, mas quando chove muito, ele transborda, né? Uma vez tampou a placa do nome do açaí. Gente do céu, é muita água. Pois é, então a gente não tem cuidado bem desse bem tão precioso que a gente precisa, né? E aí, olha só, galera, os rios, quando eles se unem, eles formam o que a gente chama de rede hidrográfica, e um conjunto de redes hidrográficas acaba formando uma bacia hidrográfica. Uma rede hidrográfica, ela é formada por um rio principal e seus afluentes.
Isso tudo aqui, quem designou, quem classificou, foi, então, o IBGE promovendo essas classificações, tá? Não fui eu, não. Não fui eu que inventei isso, não. A rede hidrográfica, então, ela é formada por um rio principal e seus afluentes. Uma bacia hidrográfica, ela é formada por um conjunto de terras, porque vai ser o que vai delimitar, então, a bacia, que é banhada e drenada por uma ou várias redes hidrográficas. Aí, aqui nesse desenho, é só para a gente entender como é que funciona, então, como que foi delimitado cada bacia hidrográfica no Brasil. Olha só, eles utilizam o relevo. Sim, o relevo, para identificar e separar uma bacia hidrográfica da outra. Então, nós vamos ter aqui um rio principal e vários afluentes, formando uma bacia hidrográfica que é delimitada, olha lá, pelas partes mais altas desse relevo, tá bom? E assim, fazendo essa divisão, nós vamos encontrar no Brasil todas essas regiões hidrográficas brasileiras. Nós temos aqui a maior delas, a bacia amazônica, com o maior rio, que é o Amazonas. Aqui nós vamos ter uma grande disponibilidade de água, tá certo? Que pode ser usada tanto para navegação, pode ser utilizada também para várias coisas, para agricultura, pode ser utilizada também para geração de energia. Aqui, os recursos hídricos ainda não são muito utilizados para geração de energia. Poderia, né? Porque tem capacidade para isso, mas ainda não. Nós vamos ter aqui também, olha só, a do Paraná, que é muito importante. Nós vamos ter a do São Francisco também, que para a região do sertão nordestino é muito importante. A bacia do São Francisco vai ter, então, como rio principal o Rio São Francisco, tá certo? E outras que terão aí, cada qual a sua importância para distribuição de água no Brasil, tá bom? Olha só quantas divisões e quantas áreas nós temos de bacias hidrográficas brasileiras. São muitas, né? Por conta da grande quantidade de água presente por todo o nosso território brasileiro, tá certo? Aqui apresenta aí uma maior, vamos dizer assim, capacidade para geração de energia, é essa daqui, que é intensamente utilizada, que é a bacia do Paraná, onde a gente tem a usina de Itaipu, que é uma grande usina hidrelétrica, é a maior aqui do Brasil e que fornece energia para Sul, Sudeste e algumas outras regiões do Brasil, tá bom? Alguma dúvida? Não. Eu vou disponibilizar também esses slides para vocês lá na plataforma. E eu pedi para a tio Gil colocar também um resumo sobre isso tudo aqui que a gente acabou de falar, o que eu relembrei, algumas coisas, e o que eu acabei de dar a vocês, para vocês copiarem também no caderno, tá certo? Antes de eu passar o que eu queria, deixa só eu fazer a chamada de vocês. Tá. Só um minutinho Professora, aqui. Oi. você também colocou um resumo da semana passada, não colocou? Coloquei sobre relevo. Aí eu quando pedi eu para ele tiver no colocar essa caderno. semana sobre as águas. Fala. Da semana passada é apenas copiar no caderno? Sim, é para ficar no caderno. Ah, tá bom, obrigada. Tá bom? Ana Beatriz. Tá aí, Ana Beatriz? Ana Carolina. Ela tá, professora, presente. Quem? A Ana Beatriz está presente? Tá. Ana Clara. Breno. Presente. Breno Lima. Presente. Emanuela. Presente. Gabriela. Presente. Isaac. Presente. Isabela. Presente. Jonas. Presente. João Pedro. Presente. Jorge. Presente.
Juliana, Eu. Júlia, Presente. Casey, Ela botou no chat. Ela botou no chat. Lara, Maria Luísa, Presente. Maria Raíssa, Presente. Mariane, Não tá, não. Matheus Felipe, Presente. Matheus Monteiro, Presente. Miguel Ângelo, Faltou. Milena, Presente. Milena Gabriele, Faltou. Paulo Vitor, Presente. Samuel, Sofia Presente. e Thalita. Presente. Professora, Samuel tá aí. Samuel, ele é um dos últimos. Ah, mas não respondeu Anota nem aí. no chat. Ah, tá. Olha só, eu vou deixar para que vocês façam em casa, durante a semana, 2 páginas, mas eu vou continuar no caderno, tá bom? Vocês vão copiar aqui o negócio que eu vou passar, mas eu já vou deixar anotado aqui. Aí. Vocês irão fazer essas 2 páginas do livro, página 346, 347. Mas agora eu preciso que vocês peguem o caderno para colocarmos algumas atividades, alguns exercícios de fixação do conteúdo que nós temos até agora, tá bom? Dá tempo não. Dá, claro que dá. A preguiça. Deixa a preguiça de lado. Coloquem a data de hoje. Exercícios de fixação. Gabi, para você eu já mandei a atividade, tá bom? Para você fazer. Tá. Eu já fiz ontem. Já pegou e já fez? Eu já fiz ontem, ué. Aham. Muito bem. Podemos começar, galerinha? Vocês já estão aí certinho com o caderno aberto? Tá, então vamos lá. Na questão número 1. Informe os fatores Número 1, o quê? Ó, aí no chat. Informe os fatores internos e externos que modificam o relevo terrestre. Eu posso fazer isso agora? Não, vocês vão copiar. Certeza que dá? Dá.
Eu acho que não dá, não. Gente, já copiou o número 1. O tempo que vocês estão falando aí para me atrasar, que eu estou sacando vocês, hein? Tô vendo, tô percebendo. Claro que não. Aham. Que isso, gente? Não é capaz de fazer isso, não. Somos anjos. Já fui aluna também, tá? Não se esqueçam disso. Vocês já terminaram de copiar? Não. Já. Se não der tempo da gente terminar de copiar, eu vou Você pode ir na disponibilizar esse plataforma. exercício na plataforma, entendeu? Vocês Então, vão deixar para número pode 1. correr. Ó, para número 1, vocês vão deixar 2 linhas. Número 2. O que é o intemperismo? Cite os seus tipos. O microfone. Oi? Quem desligou o microfone? Eu. Ah, tá. É porque às vezes fica dando barulhinho, aí fica atrapalhando aqui. O que é intemperismo? Isso. Cite os seus tipos. Essa questão 2, vocês vão deixar 2 linhas também. 2 linhas dá para responder. Você não precisa lembrar que é 9 horas. É 8h50. Todo mundo. Oi, Breno. Não deu. Ó, o número 3. O que são rochas? E cite os tipos de rochas existentes. São quantas linhas? Para número 2, 2 linhas. Acabaram de copiar? Eu sei. Eu ainda não. Falta só uma palavra. Aham. Cara, esse deve botar aqui no meio. Olha só, eu vou disponibilizar esse exercício lá na plataforma. Quando acabar a outra aula que eu vou dar, eu vou passar para o tio Gil, vou pedir para ele postar hoje. Vocês vão terminar de copiar esse exercício e fazer também, ok? E aí vai ficar também um resumo que eu coloquei lá, que eu pedi para colocar a respeito também desse assunto que a gente acabou de rever hoje, tá certo? Certo. Vou liberar vocês da aula, que vocês vão para o intervalo agora, tá bom? Fiquem com Deus. Até semana que vem, tá? Beijo, beijo. Fica com Deus, amor. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Professora. Oi, quem me chamou? Breno. Fala, Breno. Breno, não é para perguntar da minha idade de novo, não, né, Breno? Oi? Não é para perguntar da minha idade de novo, não, né? Não foi a noite, foi pelo ouvido. Fala.